Hoje o estudo então será feito por mim e talvez semana que vem o Douglas participe também como convidado, já que tem sido um pouco difícil fazer as transmissões com mais de uma pessoa com outra tela. Boa noite para a Mara, que está chegando. Então, a gente vai fazer hoje, conto com a participação de vocês para enriquecer a discussão, a reflexão. Nosso tema hoje, então, é sobre votos, um tema bem interessante na Bíblia, que traz algumas coisas um pouquinho diferentes. Acho que não é tão falado assim, pelo menos eu não tenho ouvido tanto sobre este tema. Paz do Senhor, Mara. A Carla disse, delícia de chuva. Ivone está cumprimentando a todos. Então, faltam alguns minutinhos para a gente começar. Acho que o som está ok, né? Está tudo ok. Hoje eu estou fazendo uma transmissão de um lugar um pouquinho diferente, mas acho que está tudo ok. Estou mais perto da internet. Por causa da chuva, às vezes a internet fica um pouco mais lenta e dá alguns problemas, mas acho que agora vai ocorrer tudo certo, assim nós esperamos. Muito bem, vamos já nos preparando, pegando as nossas Bíblias. Hoje o capítulo a ser estudado é o capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Capítulo 5, dos versículos 1 a 7, nós vamos estudar. Capítulo 5, dos versículos 1 a 7. Nós estamos quase na metade do nosso livro de Eclesiastes. Essa quarentena, esse isolamento tem rendido para a gente poder estudar esse livro, que é rico, tem muitas coisas para nos ensinar e que às vezes a gente nem dá tanta atenção para ele, né? Então, acho que conseguimos terminá-lo e aprender muitas coisas com ele. Comentário do Alberi, boa noite a todos, graça e paz em Jesus. A Ivone também comenta, chuvas de bênção, agradecemos a Deus. Desde que eu cheguei aqui em Porto Alegre, é primeira vez, ou não é a primeira vez, mas tem chovido pouco, eu até estranhei um pouco, porque da cidade que eu vim, eu sou natural de Joinville, é uma cidade que chove muito. E o tempo que eu estive em Joinville, nas férias, no verão, praticamente choveu um mês inteiro, assim. Então aqui eu estava estranhando um pouco essa falta de chuva. Mas tá bem gostoso, né? Tá esfriando um pouquinho, eu gosto de frio. Boa noite para o Darcy Lossara, que estão chegando aqui para nos acompanhar. Pessoal, então vamos começar a leitura. Então, eu quero, antes de começar o estudo, trazer um pouquinho do que foi falado na semana passada. Acabamos encerrando a transmissão, ela acabou cortando no finalzinho, mas nós já tínhamos encerrado o assunto, só não conseguimos nos despedir, né? A gente ficou com pena que interrompeu ali, que não podemos ter nos despedidos na semana passada, mas acho que o conteúdo em si não foi prejudicado. Yudi, eu não conheço a chuva daqui ainda, estou conhecendo. Hoje, então, tá uma chuvinha gostosa. Vamos ver como é que vai ser esse inverno, né? Então, pessoal, no capítulo 4 da semana passada, só para a gente refrescar a memória, eu acho que todos aqui estavam acompanhando, mas se alguém que não acompanhou semana passada pode também entender a sequência do livro. O capítulo 4, ele trouxe o aspecto de se relacionar com o próximo. Foi uma coisa bem de relacionamento um com o outro. O versículo 9 do capítulo 4 diz: é melhor serem dois do que um. Então, ele trouxe esse aspecto do relacionamento não apenas com o trabalho, com Deus, mas sim com o próximo. O olhar para o outro que nos torna mais humanos, nesse olhar de igual. E eu quero trazer uma frase de Agostinho, um importante pai da igreja, filósofo, teólogo também, que diz: necessitamos um do outro para sermos nós mesmos. Essa frase, ela é exatamente aquilo que a gente aprendeu no estudo da semana passada. Precisamos um do outro para sermos nós mesmos, porque é no outro que a gente se reconhece como humano, se também reconhece o Senhor,
essa relação do outro. Achei muito interessante. E hoje, então, nós vamos falar sobre o capítulo 5, versículo 1 a 7, que vai trazer como que eu devo chegar diante de Deus. Esse é o tema desta noite. Como chegar diante de Deus? Como nos relacionar com Deus? Qual é a postura que eu devo assumir diante do Senhor? Eu vou ler, então, os versículos. Vou ler na tradução de Almeida, atualizada. Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer um voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Até aqui a leitura do estudo de hoje. Boa noite para a Vanderleia, lá de Dois Irmãos, que nos assiste, também a Alice e o Felipe, pastor Felipe Bennett, que está nos assistindo também. Então, quem chegou agora, talvez não tenha pegado qual que é o texto de Eclesiastes. A Alice é de Nova Santa Rosa, que legal, Alice! O texto, então, do estudo é o capítulo 5 de Eclesiastes, os versículos 1 a 7, para vocês poderem acompanhar. Este texto a gente pode estruturar de 3 formas. Antes de comentar, hoje eu não trouxe nenhum convidado também, porque esse foi um estudo que eu mesma escrevi para o livro que a gente tem usado, livro Caminho e Testemunho, então esse foi o estudo que eu pude escrever. E eu estruturei ele, então, de 3 formas. A primeira, do versículo 1 ao 3, qual é o comportamento que devemos ter quando entramos na casa de Deus? O segundo é do versículo 4 a 6, qual conduta assumir quando fizermos um voto, ou se fizermos um voto, né? E o terceiro bloco seria o versículo 7, a conclusão. Qual postura que eu devo ter quando chegar diante de Deus? Então, o versículo 7, ele responde a essa pergunta. Qual é a postura? Boa noite, Paulo, que está chegando. Muito boa noite, pastora Sara. Estamos, Rui e Marlene, assistindo. Está muito baixo o som. Então, Paulo, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Talvez, não sei se é o volume aí, se puder aumentar. Que bom que estão nos acompanhando aí também. Então, vamos começar pelo versículo 1 a 3. Que comportamento nós devemos ter quando entramos na casa do Senhor? Quando entrares na casa de Deus, o autor coloca, naquela época, naquele contexto, a gente poderia entender assim um espaço de templo como a casa de Deus. Mas isso é ok, aquele tempo, mas o autor também tinha em mente não só reduzir o espaço de Deus, a casa de Deus, ao templo, mas sim quando nós entrarmos num relacionamento com Deus, estivermos diante de Deus, perante o Senhor, onde Deus se revela. Deus, ele não se revela apenas no templo, isso para nós já está mais do que claro, e também para nós isso é algo que precisa ser retomado também, para que nós não nos esqueçamos que Deus, ele pode e habita em todos os lugares. Então, quando chegares perante o Senhor, tome cuidado. Ele vai dizer, a leitura que eu fiz de Almeida diz, guarde o pé. Mas a nova tradução da linguagem de hoje vai dizer,
tenha cuidado quando for ao templo. Então, essa questão de guardar o pé, talvez para nós seja algo estranho, mas é um tenha cuidado. Perceba qual é a sua postura quando você está diante de Deus. Vamos ter em mente que esse capítulo 5, ele é bem o relacionamento ser humano e Deus agora. Bem esse relacionar-se com Deus. Qual é a postura que nós devemos ter então? Ele mostra uma postura de reverência. Quando você chega diante de Deus, seja para orar, seja para meditar, tem uma postura de reverência. Saiba que você está diante do que é santo dos santos. Não se deixe levar pelo entusiasmo, agindo sem pensar, e faça um voto tolo. Ele fala então de uma consequência, fazer um voto tolo. O voto seria, então, uma promessa, algo nesse sentido, que te faça se comprometer, fazer um sacrifício que não te agrade ou que te prejudique, que você se arrependa. Postura que se deve assumir. Ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos. Semana passada nós já adiantamos um pouquinho na questão de ouvir mais e falar menos. E quando a gente ouve, então a gente se coloca numa postura de prestar atenção de fato, de ter ali tua atenção, o teu cuidado, e não só olhar para si mesmo. Muitas vezes chegamos diante de Deus com aquela angústia, vontade, anseio de falar, e esquecemos que Ele também tem algo para nos dizer. O Senhor sempre tem algo para nos dizer, até mesmo no silêncio. Então, o autor coloca assim, perceba o que o Senhor tem para dizer, ouça também o que está em volta de você, ouça o ministro, ouça o sacerdote naquele tempo, né? Perceba o que está acontecendo antes de você se comprometer, antes de você querer fazer algo. É um sentido de, vamos fazer uma leitura do contexto, onde eu estou chegando. Agora falando no sentido de igreja, né? Como se nós estivéssemos chegando diante da nossa igreja. E antes de nós ouvirmos, darmos ideias, quiséssemos falar ou fazer algo. Aqui ele fala de uma postura particular, da pessoa querer oferecer algo para Deus, mas nem sabe se aquilo é o que Deus realmente queria. E às vezes acaba por se comprometer com algo que não pode cumprir. Então esse ouvir refere-se a um obedecer. E nós só vamos saber o que temos para obedecer, quais são as leis, qual é o querer de Deus, se nós ouvirmos Ele. Está numa relação de reverência a Deus e de receptividade. Estou então entendendo aquilo que Deus tem para me dizer e estou aberto a ouvir ao Senhor. Muitas vezes nós chegamos para dizer e saímos sem ouvir nada. E sempre para falar de novo. Então, essa é uma postura, o autor coloca como uma postura de um tolo que só fala e não ouve, um tolo que não presta atenção e por isso acaba fazendo coisas sem pensar. Aqui eu quero destacar a importância de estar em silêncio perante o Senhor. Às vezes ficar em silêncio não é uma coisa fácil, nem com nós mesmos, nem com Deus ou com o próximo. Ficar em silêncio diante de Deus pode ser um desafio para alguns, mas eu quero motivá-los a fazer isso, porque o Senhor fala conosco no silêncio. E às vezes é ali que Ele quer responder tantas perguntas que estão dentro do nosso coração, dentro de nós. Agora eu quero lembrar o texto de Tiago, a gente comentou um pouquinho sobre Tiago na semana passada, mas Tiago fala algo muito interessante sobre esse ouvir. Tiago capítulo 1, versículo 19. Diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir,
mas tardio para falar e tardio para irar-se. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Pronto para ouvir o próximo. Um convite para ouvirmos mais e falarmos menos. Então o texto ele traz esse aspecto de cuidado. Esteja mais atento ao que você tem para ouvir do que ao falar. Não te precipites com a tua boca. E aqui a precipitação, ela vem como um erro que o autor coloca também, contrapõe com o tolo, coloca como sendo tolo aquele que fala precipitadamente, sem pensar. Não quer dizer que a gente não possa trazer diante de Deus nossas angústias, como Jó também fez. Jó trouxe as angústias de Deus, no capítulo 40, mas não foi assim algo direto. Ele ouviu, ele refletiu, então ele pôde falar. É mais esse aspecto de você internalizar aquilo, então trazer para o Senhor. Após ter internalizado, não se precipitar é também refletir sobre aquilo que se ouve. A ênfase ela não está nessa questão de não poder levar a Deus queixas ou situações, as nossas angústias, até mesmo as nossas raivas, mas está em fazer isso de uma forma consciente. Falar sem pensar é um erro, é algo tolo. E também tem o aspecto das vãs repetições. Quando nós falamos para Deus sem pensar, nós estamos repetindo, e são vãs repetições, também repreendidas em Mateus 6, capítulo 6, versículo 7. Então o Senhor, Ele deseja ouvir algo sincero do nosso coração, algo que temos para dizer. Para Ele, tendo em vista essa questão de ouvir aquilo que a palavra também nos orienta. Outro aspecto desse bloco é que ele fala que Deus está no céu e nós estamos na terra. Quando o autor fala isso, Deus está no céu e o ser humano está na terra, não quer dizer que Deus não esteja na terra ou em outros, que Deus só esteja limitado no céu. Não, Deus ele está em todos os lugares, como eu falei no início. Mas quando nós falamos essa imagem de Deus estar no céu, é para representar a grandiosidade de Deus. Deus está no céu e você está na terra. Veja como você é pequeno e como Deus é grandioso. Perceba a grandiosidade de Deus. E perceba como você é pequeno. Por isso, então, por que você vai fazer um voto esperando algo ou querendo se comprometer? Seja mais humilde. A questão que ele coloca do voto e essa pequenez do ser humano é que muitas vezes nós somos impacientes com as respostas que Deus dá, ou queremos exigir algo, o voto sendo então como uma troca, como se nós pudéssemos barganhar com Deus. O autor chama a atenção para este cuidado de perceber como você é criatura de Deus e que Deus, Ele então é muito grandioso. Vamos olhar para a grandiosidade de Deus e olhar para nós. E nesse sentido de alguém que fez um voto e se arrependeu, eu quero trazer a história de Jefté. Alguns de vocês já ouviram sobre Jefté e esse voto que ele fez? Está no livro de Juízes. Livro de Juízes, o capítulo 11. Jefté, ele é chamado, ele é um líder que passa, então, a liderar um pequeno povo e se encontra numa situação de guerra. Então, era comum que, naquela época, os povos eles disputassem por terrenos, por espaço, por conquistas, e então Jefté, ele pede para que o Senhor vá à frente. Era comum que eles pedissem que o Senhor entregasse os inimigos em suas mãos. E ele faz um voto.
E acho interessante ler esse texto, ele é um texto bem diferente que está na Bíblia. E nos ensina muito sobre o voto precipitado. Então, se vocês quiserem acompanhar a leitura, está no livro de Juízes, capítulo 11. Eu vou ler dos versículos 29 a 36, mas se vocês quiserem ler a história toda, é o capítulo 11 até o capítulo 12. Podem tirar um tempo depois, talvez. Então, Jefté é aquele líder que então pede para que Deus acompanhe ele e entregue os inimigos da guerra nas mãos deles. E ele faz o voto. Capítulo 11, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mitzpá de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite. 20 cidades ao todo, e até Abal, Queramim, foi a grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mitsá, a filha saiu ao seu encontro, tocando um tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor, e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Até aqui a leitura dessa história trágica de Jefté. Jefté, então, ele se compromete com um voto precipitado, sem pensar. Ele não tinha em mente que poderia estar colocando a vida da filha dele em risco, ou nem de outra pessoa, mas ele se comprometeu. E esse texto de Juízes, ele traz dois aspectos bem interessantes sobre o voto. Primeiro o voto precipitado pode nos causar tristeza, pode nos comprometer. E o voto feito perante o Senhor, ele não é brincadeira. Então, a própria filha fala para Jefté que se você fez o voto perante o Senhor, é necessário que se cumpra. Ela sai, então, ele dá um tempo determinado, ela tem 2 meses para chorar, então, e volta e é sacrificada, porque ele fez um voto e ele precisava cumprir aquele voto. Esse é um aspecto bem interessante que eu gostaria de destacar. O Senhor, ele não nos convida, não nos chama para fazer o voto. A lei de Moisés, ela não pressupunha que as pessoas fizessem votos. As pessoas não eram convidadas a fazer, não era uma obrigação. Eram livres, e o voto, ele era um plus a mais na espiritualidade, na piedade das pessoas. Então, Deus não exigia que o voto fosse feito, mas Jefté, ele quis fazer e acabou se comprometendo. Então, ele é um exemplo de alguém que faz um voto baseado em algo que não é real. O texto de Eclesiastes vai falar sobre a comparação de sonho, de uma pessoa que vive sonhos. O sonho, ele contrapõe essa falta de realidade, de você não viver nessa realidade. Quando Jefté, ele faz o voto, ele não está
uma consciência real, ele não imagina que algo assim poderia fazer. Com certeza ele não teria feito voto se ele soubesse que ele estaria então sacrificando a própria filha. Então, o segundo aspecto, segundo ponto deste texto, é o quando fizeres um voto a Deus. Deus, ele não pede para que nós façamos o voto. A lei de Moisés, ela também não pedia no Antigo Testamento para que se fizesse. Mas então, se você quer fazer, que seja algo sincero perante o Senhor, levando em consideração toda essa serenidade, a responsabilidade e que Deus ouve o voto feito. E deve ser levado também a capacidade de se cumprir esse voto. Como eu falei antes, Deus ele está atento, então fazer um voto não é brincadeira e algo que, como o texto fala, eu posso dizer, não é bem aquilo que eu quis para o sacerdote. O texto convida então para a responsabilidade. Inclusive, o livro de Eclesiastes vai dizer, é melhor que não faças. Mas, se mesmo assim você quiser fazer o voto, então faça com coerência com aquilo que tu podes cumprir. O versículo 6 vai dizer que a tua boca nela não consintas que seja culpado pela tua boca. Então observe, não leve a tua boca a te culpar por aquilo que você não pode fazer. Pelo calor do momento, então, vou fazer um voto e a partir disso, então, eu me torno culpado. Uma vez o voto feito perante o Senhor, tem uma responsabilidade. E a nossa boca, ela pode nos comprometer de diversas formas. Pode nos levar a pecar de diversas maneiras. Aqui, o versículo 6, ele traz essa questão do pecado da língua. Quando nós fazemos promessas e como nós nos comprometemos com essa questão. Por isso, sempre de novo, chamados para a responsabilidade e ter coerência naquilo que falamos e no que fazemos. As palavras tolas, elas não produzem bons frutos. O tolo que faz voto, ele não produz edificação. E agora eu quero então trazer o texto de Tiago, capítulo 3, que vai falar também sobre a língua e essa questão do que ela pode fazer. O que a língua faz com um órgão tão pequeno pode fazer com o nosso corpo. Tiago, capítulo 3, dos versículos 1 a 12. Se quiserem acompanhar, Tiago, capítulo 3, dos versículos 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para longe, para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos,
isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Aqui traz essa questão do que pode trazer a mesma boca, a mesma língua, ser bênção e maldição. Então, o autor nos chama para refletir sobre esse aspecto. Como é que pode você bendizer o Senhor e então amaldiçoar? Ou a tua língua te comprometer com um voto que você não pode fazer? Esse aspecto de você estar bendizendo o Senhor na presença do Senhor e saindo dela, vamos pensar agora num templo, num culto, estar amaldiçoando, é algo também repreendido e corrigido, tanto no livro de Eclesiastes como no livro de Tiago, na carta de Tiago. Já dizemos antes que Tiago e Eclesiastes têm muita semelhança. E eles nos levam a refletir o que a gente faz com o nosso falar cristão. Mas Tiago, ele nos mostra que é uma luta constante do ser humano ter que controlar a sua própria língua. E é algo que nós, como mesmo depois de tanto estudar, de tanto ouvir, sempre teremos que fazer esse controle, essa correção, esse voltar para a palavra e perceber onde estamos errados. Porque, como o Tiago fala, perceber os frutos que estamos trazendo a partir daquilo que falamos e fazemos. Se a nossa boca, ela bendiz o Senhor, como ela pode amaldiçoar o irmão? Então, é algo que Tiago, ele pode nos ajudar muito nessa reflexão. As palavras, elas podem trazer cura, mas elas também podem ferir. E esse contraste da mesma palavra, da mesma língua, que traz para uma pessoa cura e para outra traz então a ferida, é algo que está em nós, seres humanos, e é algo que a gente precisa se policiar. Então, o terceiro bloco é: qual é a postura que tenho ao chegar diante de Deus? Depois do autor, ele refletir sobre isso, falar de uma postura de um tolo ou de alguém precipitado que chega diante do Senhor, que se compromete em fazer um voto que não consegue cumprir. Agora ele traz esse aspecto. Então, afinal de contas, como que eu devo chegar diante de Deus? Primeiro, antes de mais nada, a postura deve ser uma postura de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Ele contrapõe essa questão de muito sonhar e viver diante da realidade como o tolo que faz votos. Porque quem muito sonha está diante da realidade e não percebe o que está acontecendo. E um tolo, na hora de fazer votos, ele faz votos precipitados não por maldade, mas porque ele não está percebendo, não está fazendo uma leitura da realidade. E Deus não nos vê como pessoas que queremos... Deus não é um Deus irado que está pronto para cobrar os nossos votos. Existe sim uma seriedade no voto feito perante o Senhor, mas Ele também leva em consideração a nossa ingenuidade na hora de nos comprometermos com algo que nem mesmo nós conseguimos cumprir. Pensando também agora no voto de Jefté, como muitas vezes podemos nos comprometer com algo que pode nos prejudicar. E o Senhor também olha para nós dessa forma, sabendo que nossos votos, eles podem nos prejudicar, e por isso Ele não está pronto como um Deus irado a nos cobrar, mas sim como um Deus amoroso. Por isso, Ele espera que cheguemos diante dEle e ouçamos primeiro o que Ele tem a nos dizer antes de nós falarmos. E viver mais nessa realidade que a palavra nos traz. Esse muito sonhar pode nos afastar da realidade da palavra. Nossa postura, então, diante de Deus é temer a Deus. Teme ao Senhor. Temer a Deus não é o ter medo de Deus,
mas é colocar o Senhor sobre todas as coisas. É honrar a palavra, é obedecer, e para nós obedecermos, nós precisamos conhecê-la. Então Deus, Ele é esse Deus que nos garante também, mesmo quando nós não conseguimos garantir os votos. Deus está se mostrando como um Deus atento ao ser humano, um Deus que presta atenção naquilo que nós temos para falar. Por isso que a questão do voto é tão séria diante de Deus, porque Deus ouve o que nós temos para dizer diante dele. Ele está atento ao nosso clamor. Ouvir mais e falar menos. O Senhor está pronto para falar conosco. E agora eu quero trazer, encerrando os versículos de Eclesiastes, então, essa questão do voto, da aliança que nós, seres humanos, muitas vezes fazemos e acabamos quebrando, até mesmo com Deus, com pessoas. Esse texto, ele é um texto bem dirigido para Deus, na nossa postura diante de Deus, mas também podemos pensar a partir disso na nossa postura com o próximo. Quantas vezes nós prometemos algo, nos comprometemos, fazemos uma aliança e nós não conseguimos cumprir. O fato de muitas vezes nós não conseguirmos cumprir as alianças que fazemos está no pecado, na nossa também humanidade, mas quando se trata de Deus, é Ele quem garante a aliança, é Ele quem faz e segura a ponta quando nós quebramos. Por isso que a nossa fé não deve estar no nosso garantir a aliança, no nosso garantir o voto, mas sim no voto que Deus faz e nessa segurança que Ele nos traz. Pensemos agora na aliança que Deus fez com Abraão, por exemplo. É Deus quem atravessa. Naquele texto em que Abraão ele sacrifica os animais e Deus passa, Deus pede então para que sejam sacrificados. Quem passa no meio dos animais, selando a aliança, é Deus. Porque ele sabia que Abraão iria quebrar a aliança, que o ser humano quebra sempre a aliança. Mas quando ela é feita por Deus, em Deus, a partir de Deus, ela não é quebrada, porque Deus segura o nosso lado. E essa aliança, então, ela se firma em Jesus Cristo. Ela está completa ali. E é o sacrifício e a aliança restaurada de forma completa. Por isso, quando nós nos sentimos fracos, podemos ter a certeza de que Deus está segurando a ponta por nós. Quando nós nos sentimos, então, fracassados por termos quebrado alianças, então o Senhor, Ele também restaura alianças. Essa é uma palavra que nos traz consolo e esperança também. Então, pessoal, vocês gostariam de comentar algo? Algum aspecto interessante desse texto? É um tema novo? É um tema diferente para vocês? Ou vocês já haviam estudado sobre este tema? Talvez para nós conversarmos um pouco. Quero lançar uma pergunta aqui para reflexão. Qual a intenção das promessas que fazemos a Deus? O que buscamos quando fazemos essa promessa? O que leva o ser humano, então, a querer fazer uma promessa a Deus, a querer compensar? Alguém gostaria de arriscar uma resposta ou fazer alguma pergunta nesse sentido? O que leva o ser humano a fazer essas promessas? No Antigo Testamento nós temos muito mais promessas e votos do que no Novo Testamento. Mesmo assim, como eu estava dizendo, nem sempre, e não é algo exigido. Era um costume, mas não era algo exigido da espiritualidade das pessoas, que se houvesse então uma aliança, um voto feito. A Yudi comenta talvez o desespero. Do ser humano talvez querer se livrar de algo, ou esse desespero de conseguir sair da situação, achar uma solução.
A Adriana comenta: como ficar em silêncio e aquietar-se num mundo tão barulhento? Gostei da pergunta, Adriana. Esse é um desafio, porque quando nós nos silenciamos à nossa volta, quando nós desligamos a televisão, quando nós desligamos os sons, às vezes existem barulhos dentro de nós mesmos. Aquietar-se dentro de nós mesmos talvez seja um desafio muito maior do que aquietar-se diante dos barulhos que tem à nossa volta. Um mundo que sempre nos chama para a ativa e menos para a meditação, para o silêncio. É um desafio diário e é uma busca por Deus. Eu gosto bastante desse tema do silêncio e de se aquietar, porque ele envolve muita meditação. E o estar diante de Deus e deixar que Deus fale ao coração. E algo bem prático que eu posso dizer, Adriana, o quietar-se é você fazer um exercício diário de silenciar diante de Deus. Tentar não ouvir a palavra apenas, ler um versículo bíblico e deixa aquilo falar contigo sem você querer trazer uma resposta. A gente é muito rápido em responder e às vezes a gente nem presta atenção direito no que o texto traz. Deixar o texto falar contigo de fato. Esse é o silêncio que eu falo, é meditar, silenciar e deixar que o texto fale e não a tua consciência ou tudo que traz à nossa volta. Às vezes fechar o olho ajuda também, porque a gente também recebe muita informação a partir dali. Essa seria uma forma de ouvir a Deus. Eu gosto muito de chegar na igreja, a gente chega agora e estamos sozinhos ali e existe um silêncio. Silêncio de barulho, silêncio do espaço também. E esse estar pronto para ouvir o Senhor a partir do silêncio é maravilhoso. E o Senhor fala. Gostaria de comentar mais alguma coisa nesse sentido, Adriana? A Helena comenta: que maravilha, querida Sara, obrigada. E o Ferneda fala da esperança. Talvez aquela pergunta, né? Qual a intenção das promessas que fazemos a Deus? A esperança seria isso, de buscar essa esperança, de nos fortalecer ali? Seria mais ou menos nesse sentido, Ferneda, que você quis colocar? Porque esse buscar, o Senhor, Ele sabe que nós muitas vezes não vamos conseguir cumprir aquilo, mas é mais o fato do voto, essa questão do desespero que a Yudi coloca, e talvez essa busca de esperança, então, que o Fernanda traz, é de fato querer dar o nosso jeito, então, para que a coisa ande conforme. Quando nós, pensando no texto, de fazer o voto, é algo como se nós garantíssemos algo. Então, tivesse um motivo para a barganha. Vejam que a questão do voto ela é muito complicada nesse sentido, porque pode nos levar a querer barganhar com o Senhor. Por isso, o autor nos convida a olhar para o céu e olhar para nós mesmos. Preste atenção que o Senhor ele está atento para te ouvir e você não precisa fazer algo para chamar a atenção de Deus. Temos muitos outros exemplos de votos. No Antigo Testamento, Ana também fez um voto e ali ela recebeu um filho e esse filho foi então entregue, o Samuel foi entregue para ficar no templo. E ali foi motivo de bênção e edificação também. Então o Senhor ele não nos condena, mas não é algo que a gente precise fazer para conquistar a atenção do Senhor, porque Ele sempre está atento a nos ouvir, sempre está atento para responder. Mas essa nossa angústia, o desespero de querer conquistar pelos nossos esforços, nos leva muitas vezes a nos perdermos com a nossa língua. Então, este foi o estudo desta noite. A nossa língua, ela é algo que a gente sempre vai ter que controlar. Acho que desafio para todos nós.
E algo que o texto nos traz muito forte é esse cuidado, essa atenção que nós devemos ter quando chegarmos diante de Deus, na certeza de que Ele está nos ouvindo, que Ele está atento a nós. E Deus não precisa que façamos algo para receber, para atrair então, os nossos desejos, porque muitas vezes o que nós desejamos não é aquilo que o Senhor tem desejado para nós. E aí entra também a questão da confiança. A Ivone traz um comentário em relação ao confinamento e também ao que a Adriana colocou. Neste tempo de confinamento foi um tempo de se aquietar na presença de Deus e sentir os cuidados que Ele tem tido com todos nós. Mesmo nesse tempo de turbulência, Deus falou muito ao meu coração. De fato, o tempo de confinamento foi um convite para silenciar e se aquietar dentro de nós mesmos. Mas mesmo assim, dentro de casa, pode ser um desafio esse se aquietar. Por isso, esse chamado é sempre diário. Talvez agora que a gente esteja muito em casa, seja mais fácil tirar esse tempo, mas mesmo assim é um desafio e é um convite para o meditar na palavra. Fernando então comenta, muito bom estudo, parabéns mais uma vez, boa noite a todos. Yudi, uma bênção essa reflexão, uma boa noite a todos. Então pessoal, estamos chegando ao fim, agradeço a participação de todos e esse momento de reflexão. Meu desejo é que nós possamos nos aquietar e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, esse convite que o Senhor nos faz. A Mara comenta, não nos deixe cair em tentação, a tentação de pecar pela língua. Exato. Uma tentação constante, né, Mara? O Milton comenta, reflexão muito boa para os tempos em que estamos vivendo. Carmen comenta, muito boa reflexão, Sara, obrigada. Este tempo de confinamento foi um bom período para se aquietar e refletir. Sim. Tem sido também para mim um bom tempo de retomar algumas práticas da espiritualidade, a meditação, a reflexão e o silêncio. Darcy e Sara comentam, muito profunda essa palavra, obrigada. Pessoal, então, encerrando hoje, eu quero orar com vocês para que nós também nos coloquemos na presença de Deus e pedir para que Ele nos ajude a viver nesse ouvir e controlar a nossa língua. É um desafio para todos nós, controlar a língua. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, nos instrui e nos traz para mais perto de ti. Te agradecemos pelo convite de ouvir e pedimos, fala conosco, Senhor, nos ajuda a silenciar dentre tantas as vozes que tem também dentro de nós, para que possamos ouvir aquilo que tu queres nos dizer. Senhor, perdoa-nos quando nós pecamos na nossa língua, no nosso falar. Perdoa-nos quando nós nos comprometemos com algo que não podemos cumprir. Te agradecemos, Senhor, porque quando nós quebramos a aliança, quando nós quebramos o voto, tu garante, tu seguras a ponta por nós. Assim entregamos esta noite em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, uma boa noite de descanso para todos vocês. Nos encontramos domingo no culto, estarei celebrando o culto neste domingo. Espero vocês lá. Boa noite.